Minhas saudações a você, estudante da palavra, minha amiga, meu amigo. Que Deus te abençoe por estar estudando a palavra de Deus. Esse comentário, estudo é muito importante, vai nos falar sobre a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema que exige nossa mais alta reverência ao falarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, quero dizer que na Bíblia, no livro de João, diz que Jesus é o verbo da vida, é a própria palavra de Deus, e que ele é o Criador, que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Na Bíblia diz também que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, isso quer dizer que ele é um com o Pai, ele não é inferior ao Pai, pelo contrário, ele partilha da natureza divina do Pai, juntamente também com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que nós vamos falar no próximo comentário. Então, meus queridos, se você está estudando sobre Jesus Cristo, está estudando a palavra de Deus, você pode ter ouvido já uma enquete, uma pergunta, um comentário que pergunta se a natureza de Jesus Cristo, a natureza humana de Jesus Cristo é semelhante à de Adão antes da queda ou após a queda. Se a natureza humana de Jesus Cristo é uma natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana. E eu venho neste comentário esclarecer para você que essa pergunta é uma pergunta sem fundamento, é uma cilada. Assim como perguntaram para Jesus o que ele deveria fazer com a mulher adúltera, essa pergunta serve apenas para te distrair e te colocar numa situação de irreverência diante de Deus. Eu falo isso porque eu também caí neste engano, me peguei procurando responder essa pergunta. Mas, na verdade, a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo é divino, humana e único. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, é o eu sou, é o Criador do universo. Portanto, ele é divino, humano e único. Então, portanto, a natureza de Jesus Cristo não é apenas humana. Então, ela não pode ser comparada com a natureza humana, nem de Adão e nem de João, nem de Maria, nem de José, nem de Pedro, nem de nenhum ser criado. A natureza humana de Jesus Cristo é a natureza de filho de Maria, como ele veio na geração degradada pelo pecado, na geração de Maria, na época pós-lapso, pós-queda, mas ele não veio com essa natureza, porque a natureza dele é única, porque ele não é somente humano, ele é divino humano. Então, se alguém lhe perguntar sobre a natureza de Jesus Cristo, responda que ele é divino, humano e único. E a natureza dele não deve ser comparada com a natureza de nenhum humano. Quando a Bíblia diz que nós falamos que Jesus Cristo é o segundo Adão, nós estamos falando que ele venceu no lugar de Adão, onde Adão falhou, ele venceu. Porém, este plano de salvação já estava estabelecido antes da criação do mundo. E para você fixar bem sobre a natureza de Jesus Cristo, não ser mais enganado, você deve entender o conflito que existiu no universo e saber que o que estava em jogo era o caráter do Pai. O caráter do Deus Pai estava em jogo. O caráter do Deus Pai foi acusado por Satanás, pelo anjo rebelde, que disse que ele era um tirano. Mas o Deus Pai é um Deus de amor, o Deus Criador é um Deus de amor. Nós podemos ver este amor na natureza e também na sua lei, que é a transcrição do seu caráter, que é uma lei de amor. Então, esse plano foi estabelecido mesmo antes da criação do mundo, e na plenitude do tempo, nosso Senhor Jesus Cristo veio e morreu por nós, pagando o preço e nos deixando também um exemplo a se viver. Somente o Criador deveria pagar o preço, poderia pagar o preço. Nenhum ser criado seria capaz de pagar o preço. Então, apenas o Criador. Mas o fato dele ter não usado suas prerrogativas divinas aqui na Terra a fim de cumprir a missão como um homem, como um ser humano que necessita do apoio do Pai, que necessita da dependência do Pai, não o diminuiu de sua natureza, nem da sua prerrogativa divina, e nem nunca jamais Jesus teve nenhuma tendência ao pecado, porque ele é Deus, é divino, humano, ele simplesmente cumpriu o plano, pagou o preço, não usando de suas prerrogativas divinas, pagou o preço como humano, mas, repito, somente Deus poderia pagar o preço, nenhum ser criado teria autonomia para fazer esse papel, nem para pagar o preço do pecado. Toda a raça humana estaria condenada à extinção,
a morte e a extinção. Somente Deus, o próprio Deus, o Filho unigênito do Pai, tem a prerrogativa para pagar o preço e veio e pagou o preço. Veio, tomou a nossa natureza, veio na nossa natureza, mas não com a nossa natureza, veio com a sua própria natureza, divino-humana. Não usou das suas prerrogativas de Deus e pagou o preço, cumpriu o plano. Então, meus queridos, agora que você entende um pouco mais do que estava em jogo, o primeiro objetivo de Jesus, que era vindicar o caráter do Pai diante de todo o universo e depois salvar a raça humana e salvar filhos que possam viver a eternidade, que vão ser vencedores aos enganos de Satanás, que foram redimidos, que foram salvos para viver a eternidade com Ele. Estes são os objetivos da morte de Jesus, e a natureza de Jesus Cristo é muito clara. Então devemos, a partir de agora, ter em mente isso e jamais, nunca mais cairmos no engano, nem de rebaixarmos a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também devemos ensinar aos outros para que eles também fiquem livres deste engano. Então que Deus te abençoe. Até o próximo comentário.